Hoje mais cedo, na chamada desse vídeo, lá no Instagram, eu fiz uma proposição que eu vou repeti-la aqui com vocês. Eu vou dizer uma frase incompleta e você vai completar. Complete essa frase em voz alta, porque o seu cérebro tem que ouvir aquilo que vai sair da sua boca. Tempo é... Quase 100% das pessoas hoje em dia vão responder: dinheiro. Tempo é dinheiro. Então preste atenção, a partir de hoje nunca mais diga isso. Lembra daquela regrinha de neurociência que a gente sempre repete para vocês: a sua mente acredita na história que você conta para ela. Se você diz para ela que tempo é dinheiro, ela vai acreditar nisso e você não tem ideia dos efeitos danosos que isso causa. Então eu vou te conduzir agora nessa nossa aula sobre a verdade do tempo, que ele não é nada do que você pensa, e eu preciso muito mais que você preste atenção na tela. Assim vai ser a nossa interação. Eu sou o professor Paulo Candé e eu vou te levar pela mão nesse caminho para você descobrir a realidade daquilo que te enganaram, fazendo você achar que o tempo era algo que não era. Eu queria convidar vocês a acompanharem o meu raciocínio a partir dessa imagem aqui. Aqui a gente tem dois círculos. Esse primeiro círculo aqui que eu estou circundando em preto, e esse aqui no interior em verde. Esse círculo em preto, entenda como sendo sua cabeça. Esse círculo que está aqui em verde é a sua mente. Aqui, separando esse círculo verde, você tem uma linha em vermelho. Essa linha é a sua mente analítica. O que está acima dessa linha é o seu consciente, o que está abaixo é o seu inconsciente. O que acontece é que até os 6 anos de idade, tudo que você recebe em termos de conhecimento, tudo, todas as informações, não tem filtro. É como se essa mente analítica, que é representada pela linha vermelha, ela tivesse com a porteira aberta o tempo todinho. Então tudo você está recebendo, tudo. É por isso que é tão fácil a assimilação infantil. Todas as informações que chegam até a mente, até a cabeça de uma criança, ela simplesmente aceita. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ensina para uma criança. É como se essa porteira aqui, que se chama mente analítica, na criança vivesse sempre aberta. O problema que acontece é, à medida que a gente vai crescendo, já a partir dos 6 anos, essa porteira aqui, ela não vai mais ficar aberta o tempo todo. Ela começa a ser mais seletiva, vamos dizer assim. Mas existe algo que também começa a ser aperfeiçoado já dessa primeira infância. É justamente o conhecimento e a percepção do tempo que a nossa mente inconsciente percebe com muito mais clareza do que a nossa mente consciente. E é a partir daí que passam a ser desenvolvidas todas as nossas capacidades e metabolismos a partir do desenvolvimento do nosso ciclo circadiano, que vai reger temporalmente tudo no nosso corpo. Então o seu ciclo circadiano, que é o seu que é aquilo que alguns chamam de o relógio biológico, desde a sua mais tenra idade é desenvolvido junto com a sua noção subconsciente de tempo. E a gente precisa disso, a natureza precisa disso, todos os seres precisam disso.
O planeta Terra precisa disso. Você nunca vai ver um tempo onde na sua cidade o dia vai amanhecer de 5 horas, aí no dia seguinte vai amanhecer de 7, aí no outro dia vai amanhecer de 9. Não, isso é regular, porque o universo obedece a um ciclo perfeito temporal. Só que existem processos que fazem com que você comece a se desconectar, vamos dizer assim, desse relógio universal. E é aí, nesse momento, que você começa a se desconectar daquilo que lhe faz verdadeiramente um ser humano. Na verdade, são muitos os mecanismos que contribuem para essa desconexão. Você já ouviu falar em mantras, não é? Então existem muitos mantras que os seres humanos nos tempos contemporâneos repetem sem perceber, e a repetição constante desses mantras, vamos dizer assim, é o que faz em grande parte a nossa desconexão com o relógio universal e que nos desconecta com nós mesmos. Eu vou dar alguns exemplos desses mantras. Não tenho tempo, a correria do dia a dia, os dias estão voando, não tenho tempo para falar agora. Tudo isso, aos poucos, vai fazendo o quê? Aquilo que eu falei inicialmente. O nosso cérebro acredita, a nossa mente acredita na história que a gente conta para ela. Então, se você diz isso para você mesmo, é isso que o seu cérebro, que a sua mente vai começar a acreditar. Agora eu vou mostrar para vocês como isso se constitui na mais deslavada mentira. Preste atenção que agora eu vou te mostrar exatamente o que é o tempo. Imagine que você está vivendo uma situação muito agradável. Por exemplo, você está em companhia de uma pessoa que você ama muito, fazendo algo que os dois gostam muito de fazer. Aí você diz assim, nessa situação: puxa, como o tempo passou rápido. Ou então, você está numa outra situação com uma pessoa que você não suporta, numa situação de extremo calor, por exemplo. Aí você, nesse caso, você vai dizer: meu Deus, o tempo não passa não. Como está passando devagar? Não. O que acontece é o seguinte. Vejam só. Aqui embaixo você tem uma régua. Essa régua está representando o tempo. A seta que está em verde, ela representa a direção que o tempo segue. Ele não muda essa direção. A direção e a velocidade do tempo são sempre as mesmas. O tempo nunca vai mudar nem o sentido e nem a direção que ele segue, e nem a velocidade. Então, para que se entenda bem, a direção de ambas as setas é horizontal. O sentido do tempo, ele está da esquerda para a direita. Essa outra seta, que como eu digo, indica o sentido do tempo do homem, está no sentido contrário. Então, na realidade, o tempo não passa. Na realidade, você deixa o tempo passar por você. Se você segue o mesmo sentido do tempo, a tendência natural é o quê? Que você alcance o tempo natural de Deus, porque você está seguindo o sentido que o tempo tem, e não o tempo que lhe foi incutido a acreditar. Então percebam o seguinte: por que é que as pessoas hoje em dia têm tão clara a impressão de que o tempo está passando rápido? É simples. Imagine que essa seta aqui está indicando o movimento de um trem. Essa seta aqui
está indicando o seu movimento. Se esse trem está se deslocando a 10 km por hora nessa seta e você está se deslocando de igual maneira a 10 km por hora nessa seta aqui, isso significa dizer o quê? Que vocês estão se afastando a uma velocidade de 20 km por hora. Então, logicamente, você vai olhar para esse trem e vai dizer, puxa, como ele está se deslocando rápido. Não, você simplesmente está se deslocando na direção contrária que deveria. Principalmente se você partir do princípio que esse trem está indo para onde você quer. Você quer ter a correta percepção da velocidade do tempo e como ele se desloca, a velocidade que ele se desloca, você tem que começar a adquirir essa percepção que te fizeram perder quando te obrigaram a acreditar em algo que não é verdade. Querem ver? Eu vou citar um exemplo que todos vão reconhecer. Quando esse processo do isolamento e lockdown começou, as pessoas mudaram os seus hábitos e começaram a ter menos obrigações para fazer, porque quer queira quer não, aquelas que todos tiveram que reduzir o seu ritmo de trabalho. Ainda assim, nesse período, eu ouvia muitas pessoas dizendo, puxa, você sabe, nessa correria, mas correria como? Tudo não teve o seu ritmo reduzido? Como assim correria? Então, você constantemente está dizendo para você mesmo, não tenho tempo. A correria do dia a dia. Então você está seguindo na direção contrária que Deus está te mostrando. Deus te mostra a seta verde e você está indo pela seta vermelha. E aí você, sem perceber, está deixando sua vida escorrer por entre os seus dedos. Você acha muito o que eu estou dizendo? Então faça o seguinte, quando terminar esse vídeo aqui, se proponha o seguinte, abra a Bíblia no livro de Eclesiastes e leia o capítulo 3, do versículo 1 ao 8. E aí você vai ver que o que eu estou falando sobre tempo não tem nada de absurdo. É tão verdadeiro como a certeza que eu tenho que Deus nesse momento está permitindo que você olhe para dentro de si mesmo e comece a enxergar que você precisa passar a novamente ser o dono do seu tempo e, por consequência, da sua vida. Caso contrário, você vai perder muito mais do que você já perdeu. Eu te peço do fundo do coração, pensa no que eu estou te dizendo, porque o que eu estou te ensinando, o que eu estou te mostrando, é com o maior carinho e com o maior desejo que você se torne uma pessoa melhor e possa recuperar o que você perdeu, que ainda tem tempo, ou pelo menos eu espero que ainda tenha. Um abração bem forte e tenha certeza, Deus está nos abençoando e vai nos abençoar mais ainda. Muita paz, muita saúde. Tchau, tchau.